Quando meu pai perdeu seu amigo, ele foi até o cemitério para se despedir daquele amigo que ele muito gostava. Naquele dia havia muitas pessoas que também estavam acompanhando o enterro. Meu pai disse que, em um certo momento, ele viu uma mulher de cabelos loiros, estatura alta e que usava um sobretudo branco, mas que olhava somente para o caixão onde seu amigo estava. Meu pai achou estranho, pois ninguém que estava acompanhando aquele enterro olhou para aquela mulher. Somente ele. Ela então se aproximou demais do caixão e mesmo assim ninguém olhou para ela. Ela ficou alguns segundos agachada próximo ao caixão onde estava o amigo de meu pai. Foi quando enfim ela se levantou e olhou para todos, inclusive para meu pai, e percebeu que meu pai estava olhando para ela. Ela ficou encarando meu pai algum tempo, até se virar para ir embora. Mas ao fazer isso, ela simplesmente desapareceu após passar por trás de uma das pessoas que ali estava. Eu saía tarde do trabalho e o ponto que pegava o ônibus ficava bem em frente ao cemitério. Saía por volta das 23 horas. Muitas vezes existiam pessoas que também saíam do trabalho aquele horário. Então, muitas vezes eu estava acompanhado naquele ponto. Porém, em uma noite, fria por sinal, eu estava sozinho naquele ponto. O ônibus já estava prestes a passar. Foi quando saíram de dentro do cemitério dois homens trajados com roupas antigas. Usavam ternos e gravatas. Os dois possuíam uma maleta em suas mãos. Saíram de dentro do cemitério e passaram por mim. Assim que os homens passaram por mim, acabei dando boa noite para eles e não obtive retorno. Eles somente olhavam para frente e caminhavam de forma apressada. Foi quando meu ônibus enfim passou. Entrei no ônibus e conseguia ver os homens ainda caminhando logo à frente. Então entrei no ônibus, o ônibus começou a andar e seguiu em direção aos homens. Porém, após o ônibus passar pelos homens, eles simplesmente desapareceram. Quando fui tentar olhar o vidro traseiro do ônibus, desapareceram de forma muito rápida. Não sei por que eu gostava de pegar meus livros e estudar dentro de um cemitério que ficava próximo à escola que estudava. Eu tinha lá uma paz muito grande e por isso me sentia bem. Até um dia acontecer algo sobrenatural, pois estava lá sozinha estudando, quando de repente apareceu uma garota e se aproximou de mim. Eu achei estranho, mas não muito, pois achei que poderia se tratar da filha de alguém que poderia estar ali, visitando um ente querido falecido. A menina ficou do meu lado, somente ria olhando para mim. Eu brincava com ela, mas ela não falava nada. Foi quando perguntei onde ela morava. Ela somente apontou para frente, me deu tchau e foi caminhando. Ali não dei muita importância, pois achei que ela iria até a mãe dela. Então peguei meus livros para voltar para casa. Havia acabado de sair da aula. Foi quando passei por um túmulo e fiquei completamente abismada e assustada, pois ali estava a foto, em uma cripta, da garotinha que havia estado comigo algum tempo atrás. Minha avó morava em uma casa onde uma das paredes ficava colada a um cemitério. Era muito difícil fazer uma visita à minha avó e dormir lá, pois à noite, frequentemente, escutávamos batidas na parede. Batidas de socos, chutes e, para piorar, eram frequentes os gritos de mulher, pedindo ajuda. Um certo dia, eu tomei coragem para colocar um copo na parede e colocar também meu ouvido para escutar aqueles barulhos ainda melhor. Ao fazer isso, até continuei escutando aqueles barulhos, mas além deles,
escutei muito perto a voz de uma mulher que disse: "Eu sei que você está aí. Me ajude. Eu estou presa aqui." Eu me assustei e nunca mais dormi na casa de minha avó quando minha família a visitava. Meu avô contou uma história para minha mãe quando trabalhava de segurança em um cemitério durante a noite, que tinha que fazer várias rondas durante o horário de trabalho. Ele tinha que bater uma espécie de bastão, algo que seguranças noturnos precisavam ou ainda precisam fazer. Meu avô disse à minha mãe que, em uma dessas rondas que ele fazia, acabou escutando passos logo atrás dele. Quando se virou e iluminou a frente com a lanterna, meu avô jurou à minha mãe que viu um homem sem camisa e com uma calça jeans toda rasgada. E o homem estava todo encharcado de sangue e também com alguns buracos em seu corpo que pareciam serem provocados por balas. Meu avô também disse à minha mãe que aquele homem ficava somente olhando para o chão. Não olhava para meu avô. E meu avô ficou congelado naquele momento, de tanto medo que ficou. Então o homem simplesmente se virou de costas a um túmulo que estava próximo e foi lentamente caindo de costas naquele túmulo até ter entrado completamente nele. Nem preciso dizer que meu avô não quis mais trabalhar lá, não é mesmo? Quando éramos adolescentes, aprontávamos a beça. Era uma turma de jovens e nós fazíamos muitas coisas erradas. Mas tivemos uma lição quando em um dia entramos em um cemitério. Chegando lá, na empolgação de aprontar, acabamos depredando o túmulo que tinha a foto de uma senhora. Essa senhora, somente na foto, já tinha uma cara brava. Depredamos o túmulo dela. E naquela mesma noite, nenhum de nós iríamos ter paz, pois fui acordado por pedras quebrando o vidro de meu quarto. Eram muitas pedras sendo arremessadas. Foi quando um pedaço de pedra diferente foi arremessado e caiu em minha cama. Quando olhei aquela pedra, era um pedaço da cripta, onde tinha a foto daquela senhora mal encarada. Por algum motivo não conseguia gritar, minha voz não saía. E quando o dia amanheceu, parecia que meu quarto nunca tinha sido atingido por pedras antes. E todos os meus amigos relataram a mesma coisa. Então voltamos ao cemitério e fomos pedir perdão àquela senhora mal encarada por ter depredado seu túmulo. Mas chegando lá, a foto parecia outra, pois a senhora estava sorrindo na fotografia. Eu moro aqui no litoral paulista e bem em frente à rua de minha casa tem um cemitério. Bom, por costume, acabamos nem ligando para isso e vemos o cemitério como um lugar qualquer. Porém, em uma noite em que estávamos jogando vôlei na rua de casa, claro, meus amigos e eu, estávamos distraídos quando um de meus amigos acabou olhando para o cemitério e viu 3 meninas, as 3 de vestidos, um branco, um rosa e um amarelo, correndo como se estivessem brincando. Detalhe, à noite em um cemitério. Claro que ele acabou achando estranho e mostrou para nós. E quando nós olhamos, realmente lá estavam aquelas 3 meninas, correndo e brincando entre os túmulos, como se fosse algo normal. O cemitério estava fechado. Ninguém poderia, aquele horário, entrar nele. E naquela noite nós ficamos admirados, assistindo 3 crianças brincando em um cemitério, até elas desaparecerem. E lógico que não tivemos dúvidas que se tratavam de espíritos. Eu tinha um amigo que gostava de assustar as pessoas que passavam em frente a um cemitério próximo onde ele morava. E não tinha jeito, todo mundo que passava ali, ele assustava. Não importava se eram estranhos ou conhecidos. Ele se passava por uma assombração no cemitério para assustar as pessoas.
mas ele recebeu seu castigo por isso. Pois uma noite, quando estava sentado em frente à sua casa, lembrando que era muito próximo ao cemitério, um homem e uma mulher pularam o muro do cemitério, de dentro para fora, e correram muito rápido em sua direção, seguindo ele uma velocidade surreal, que nenhuma pessoa consegue alcançar, e pararam em frente a ele. E os dois, com olhos fundos e pele pálida, mas somente o homem falou com ele com uma voz muito ofegante: "Pare com essas brincadeiras, ou nós vamos lhe atormentar pela vida toda." Se viraram e voltaram correndo com aquela velocidade para o cemitério, e pularam o muro de fora para dentro. Após isso, ele passou a andar, desconfiado e assustado, e parou de assustar as pessoas também. E só ficamos sabendo após ele mesmo dizer o que tinha acontecido para ele mudar tão radicalmente. Quando era criança, eu fui ao enterro do filhinho de uma amiga de minha mãe, um bebezinho que havia morrido. Havia muitas pessoas chorando também. Na inocência de uma criança, acabei chorando, só em ver as pessoas também chorando. A amiga de minha mãe que havia perdido seu bebezinho estava descontrolada. Ela chorava muito. Mas eu vi um homem que ficava ao lado dela e colocava a mão em seu ombro. Ele não se mexia muito. Para falar a verdade, ele só se mexia para colocar a mão no ombro da amiga de minha mãe. Ele também só olhava para o caixão. E assim ele ficou o enterro todo. Não sei o que aconteceu com ele no final, mas fomos até a amiga de minha mãe, pois minha mãe estava consolando ela. Chegando lá, vi a foto do homem que vi no cemitério, que colocava a mão no ombro da amiga de minha mãe. E disse à minha mãe que tinha visto esse homem lá. Ela e a amiga dela ficaram assustadas, pois se tratava do irmão da amiga de minha mãe, que já havia falecido há alguns anos antes. Eu também fiquei assustada. Eu era gótico e deixei de ser. Bom, tudo por conta de um acontecimento que presenciei dentro de um cemitério. Estava com amigos em uma noite em um cemitério. A gente bebia, cantava e conversava, pois ali pra gente era um lugar de paz. Tranquilo, sereno, ali não havia maldade. Porém, em uma noite em específico, estávamos lá. Foi quando vi ao longe uma mulher parada, olhando para nós. Ela olhava fixamente para nós. Eu também parei e olhei fixamente para ela. Ela parecia incomodada com a gente ali. Foi quando disse para meus amigos: "Olha, ali tem uma mulher que parece não estar contente em ver a gente aqui." Todos eles olharam na direção onde ela estava, e todos eles disseram que ali não havia ninguém. Nesse momento, eu congelei. Nunca havia visto nada em um cemitério, e olha, que já havia entrado em muitos. Então, sem avisar nada, saí do cemitério. Meus amigos, sem entender, foram atrás de mim. Disse que não estava bem a eles, mas a verdade é que eu estava com medo, por ter visto um espírito aquela noite. E por isso, eu era gótico e deixei de ser. Dizem que criança tem o poder de ver coisas que os adultos não conseguem ver. E posso dizer que sim, isso é verdade. Pois em um dia de finados, resolvi ir com minha mãe e com minhas tias até o cemitério visitar o túmulo onde minha avó está enterrada. A gente teve que passar por muitos túmulos para chegar no túmulo de minha avó. E nesses túmulos haviam muitas fotos de adultos, crianças, jovens, idosos. Muitas fotos. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que as fotos de crianças pareciam olharem e sorrirem para mim. Todos os túmulos que passava e tinha fotos com o rosto de crianças, elas simplesmente pareciam sorrirem e olharem para mim. E o porquê digo isso? Porque quando dizia a minha mãe e minhas tias que aquelas crianças pareciam olharem e sorrirem para mim, quando minhas tias e minha mãe olhavam as fotos, as crianças estavam sérias.
e imóveis. Mas era somente eu olhar para elas que elas pareciam olharem e sorrirem para mim. E com isso acredito que sim, crianças têm o poder de ver coisas que talvez adultos não conseguem ver.